E olha, a gente volta a falar sobre a morte do Papa. O conclave, que vai decidir o sucessor do Papa Francisco no comando da Igreja Católica, deve acontecer na primeira semana de maio. Os cardeais já começam a realizar as reuniões que antecedem a votação, as chamadas congregações gerais. O nosso enviado especial ao Vaticano, Américo Martins, tem mais informações ao vivo. Américo, olhos do mundo inteiro estão voltados para esse conclave. Uma boa noite para você aí na Itália. O que você conta para a gente, então, de atualização sobre esse processo de escolha? Olá, Débora, muito boa tarde para você, para o Yuri, para todo mundo que nos acompanha. Os cardeais estão começando a chegar aqui a Roma para, em primeiro lugar, obviamente, prestar as últimas homenagens ao Papa Francisco, participar do funeral do Papa e também dar início ao conclave. O Vaticano informou hoje que o conclave, esse processo de escolha do próximo Papa, deve começar entre o dia 6 de maio e o dia 11 de maio. E é uma votação muito imprevisível, como a gente sabe. São 135 cardeais com menos de 80 anos que podem votar nesse conclave e eles vão estar decidindo quais são os principais desafios da Igreja Católica para os próximos anos. Isso vai ser determinante para definir em quem eles vão votar, quem vai ser o próximo Papa. Eles vão estar em busca de algum tipo de consenso. Bons nomes que poderiam representar o Vaticano, reorganizar a Igreja, eventualmente consolidar as reformas do Papa Francisco para que a Igreja esteja numa posição melhor e mais forte para enfrentar esses desafios que eles vão estabelecer como os principais. Por isso, Débora, é que esse processo que você mencionou, essas conversas informais que já estão acontecendo entre os cardeais, por isso que elas são tão importantes, porque permitem que esses cardeais que não se encontram o tempo inteiro, a gente tem que lembrar que eles estão vindo de todos os continentes, de muitos países diferentes, e eles vão ter a oportunidade de cara a cara conversar sobre esses desafios. Claro, cada um deles também trazendo um pouco da sua perspectiva local, trazendo quais são os desafios que eles mesmos enfrentam nas suas regiões, nos seus países. São 135 cardeais que podem votar, 108 deles foram nomeados pelo Papa Francisco. Isso poderia nos levar a entender que uma boa parte desses cardeais tem um perfil parecido com o do próprio Papa, um perfil mais reformista e mais progressista, mas isso não é necessariamente verdade, embora seja a grande maioria ali desses cardeais nomeados pelo Papa Francisco. Em muitos lugares ele teve que fazer escolhas que eram determinadas pela situação local. Então, por exemplo, ele nomeou muitos cardeais que têm perfil mais conservador, em especial em continentes onde a Igreja Católica tem esse perfil também, como é o caso, por exemplo, da maior parte da África. Um outro ponto que transforma essa eleição, que sempre é imprevisível, numa situação ainda mais difícil de se prever neste ano, é que o Papa nomeou muitos novos cardeais na América Latina, na África e em muitos pontos da Ásia, onde nunca havia tido o cargo de cardeal da Igreja Católica em alguns desses países, na Mongólia, por exemplo. E eles vão agora votar sem que a gente tenha ali um retrospecto de como eles se comportaram anteriormente. Eram definidos os conclaves anteriormente com um peso muito maior para a Europa. Então, a grande questão neste momento aqui, muito mais do que o nome, dado a imprevisibilidade disso, é o perfil de um Papa que pode ser escolhido. Seria um perfil mais progressista ou mais conservador? Existe um lobby muito forte da ala mais conservadora da Igreja para tentar agora emplacar um nome conservador que faria uma revisão dessas reformas do Papa Francisco. E uma outra grande questão é de que região do mundo o novo Papa viria. A maior parte das apostas crava que seria um nome europeu, depois do primeiro Papa latino-americano, mas podemos ainda ter surpresas como, por exemplo, a indicação do primeiro Papa asiático. Tudo isso está na mesa. São 22 cardeais que são considerados pelos especialistas como papáveis, ou seja, que poderiam de fato conseguir votos e se transformar nos papas. Isso significa um cardeal a cada 6 teria, em tese, chance de virar papa.
Américo Martins, Yuri Pita falando contigo daqui de São Paulo. Já são 8 horas e 34 minutos lá no Vaticano, de onde Américo fala conosco ao vivo. Desde ontem já chegou lá, passou a madrugada por lá, viu o sol nascer na Basílica de São Pedro. Mas agora, Américo, você falou dessas questões geopolíticas, dessa configuração toda do conclave, e os religiosos, os católicos, né, principalmente os clérigos, falam muito de que é o Espírito Santo quem escolhe o novo Papa por meio dos cardeais que participam do conclave. E também uma outra questão que muitos deles colocam é: a Igreja, além de escolher um nome, precisa escolher um nome que se adeque aos desafios, às questões que precisam ser enfrentadas pela Igreja. Já é possível, nessas cerca de 24 horas que você está aí no Vaticano, conseguir perceber para onde está indo este pêndulo dos desafios atuais pós-papado de Francisco? Já dá para se ter uma noção de quais vão ser as grandes questões que vão estar colocadas neste conclave, além da escolha do próximo Papa? Algumas sim, Yuri, como, por exemplo, uma secularização da sociedade em lugares onde a igreja era tradicionalmente muito forte, como, por exemplo, na Europa, partes da América Latina, onde a igreja católica vem perdendo ali parte da sua atração, como a igreja vai se comportar em relação aos grandes temas da sociedade, menos temas religiosos e mais temas sociais, como, por exemplo, a agenda de costumes, a questão do aborto, a questão do casamento de pessoas do mesmo sexo. Isso sempre está na agenda nos últimos tempos aqui em Roma, nessas discussões da igreja. Como a igreja vai se comportar, por exemplo, em relação às mudanças climáticas, um dos grandes desafios, sem dúvida nenhuma, dos nossos tempos, e o Papa Francisco deixou muito claro qual era a sua posição, uma posição de que era necessário defender o que ele chamava de a nossa casa comum, o planeta Terra. Ele se pôs muito a favor aí do combate às mudanças climáticas, por exemplo. Esse é um debate interno na igreja. E existem também, obviamente, um debate interno sobre as reformas que foram feitas pelo Papa Francisco. Uma reforma muito importante dentro da Cúria Romana, que é a administração da igreja. Quando os cardeais se reunirem para o conclave, e mesmo antes, quando eles estiverem definindo essas prioridades, esses principais desafios, para aí sim escolher qual é o nome do Papa, eles vão levar todas essas questões em consideração, mas vai ter um peso importantíssimo, muito forte, a própria estrutura da igreja e também a defesa ou a liberalização de alguns dos dogmas da Igreja Católica. Tudo isso vai ser levado em consideração. A grande questão, no final das contas, Yuri, é que lado vai ter mais força para escolher o Papa. Um lado mais progressista e reformista, que consolidaria essas posições, essas reformas do Papa Francisco, ou um lado mais conservador. Nós temos notícia de que o lado mais conservador da igreja está trabalhando para tentar coordenar os seus esforços e tentar eleger um Papa que seja mais conservador do que era o Papa Francisco.